Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Boa noite. Hoje vamos terminar os sacramentos com o grande sacramento da penitência, ou confissão, se assim vocês quiserem chamar. Essa é uma formação muito importante, por isso nós vamos nos alongar, pois vocês vão recebê-lo muitas vezes. Não é como batismo, que você facilmente pode até esquecer o rito, como foi, ou quando você era criança, você assistiu no DVD, né, ainda no tempo do DVD. Mas o sacramento da penitência, você é o principal agente ali. Você que vai, digamos, determinar como o sacramento vai ser realizado. Porque você pode ir com segundas intenções, você pode invalidar o sacramento, você pode fazer muitas coisas que acabe deixando a confissão ineficaz. Por isso que é importante essa formação. Eu prezei que fosse presencial, nós, né, aliás, para que ela entre em nosso ser, tá? E eu resumi alguns pontos do catecismo, os principais, nessa breve apostila, para que nós pudéssemos ir direto ao ponto, focar no essencial, para não perdermos tempo com distrações, outras coisas que pudessem surgir, tá bom? Então, em primeiro lugar, o que é o sacramento da confissão, tá? Ele tem vários nomes porque toca várias dimensões da alma. É chamado sacramento da conversão, pois torna real o chamado de Cristo para voltar ao Pai, e é também sacramento da penitência porque envolve um caminho concreto, arrependimento, mudança de vida e reparação do mal cometido. Não é só um rito, é uma volta para casa. Então, simplesmente, antes de vocês pensarem que é chegar e confessar ao Padre os meus pecados, lembrar que Ele é um canal de graças. Não é somente um apaga-pecado. Nós jamais podemos ter essa mente de, confissão é apaga-pecado. Quando for o tempo, eu pequei, quando for o tempo eu me confesso. Ou então, só vou me confessar uma vez por ano, porque é a lei da igreja, uma vez por ano. Então, isso é uma visão muito resumida do sacramento da confissão. Ele é um canal de graças, ok? Ele é confissão, perdão e reconciliação ao mesmo tempo. Chama-se confissão porque o cristão reconhece seus pecados diante do sacerdote. E mais fundo ainda, reconhece a santidade e a misericórdia de Deus. Tornou-se o nome popular, a confissão, mas é o sacramento da penitência, por causa dessa penitência que nós recebemos para reparar os nossos pecados, ok? É sacramento do perdão, pois pela absolvição Deus concede paz à alma. E é reconciliação, porque restaura a amizade com Deus e nos dispõe também a reconciliar com os irmãos. O próprio catecismo faz isso. Ele abrange a confissão, a penitência, para que nós possamos entender até onde ele vai, até onde ele alcança. Eu creio que os protestantes não gostam tanto desse sacramento, porque eles focam muito de dizer assim: por que eu vou dizer meus pecados a um pecador como eu, a um padre, a um homem de carne e osso? Eles entendem somente confissão como apagar pecado. Isso é uma visão muito protestante. A confissão ela não pode ser considerada somente como um apaga-pecado, uma confissão só porque eu pequei, eu quero comungar e não posso. Mas se você tiver a consciência de realmente o que é esse sacramento, que é reconciliação, manifestação da misericórdia de Deus, você vai ter outra visão da confissão, de como você vai se confessar. Ok? Então, esse é o prelúdio que o catecismo nos coloca sobre este sacramento. Tá bom? Autoridade bíblica. O apóstolo São João diz: se dissermos que não temos pecado,
enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. A vida nova recebida na iniciação cristã não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação para o pecado, que a tradição chama de concupiscência, a qual persiste nos batizados, a fim de que prestem as suas provas no combate da vida cristã, ajudados pela graça de Cristo. Nós, no tempo moderno, temos uma lacuna, uma dificuldade, que é achar que não temos pecado. Às vezes, quando as pessoas sabem que os religiosos se confessam de 15 em 15 dias, acham isso um exagero. Quando eu conto para algumas pessoas, principalmente da minha família, o pessoal diz assim: eu não entendo. Você vive num canto religioso e se confessa mais do que nós aqui do mundo. Então lá parece que você está pecando mais, é melhor você voltar para cá, né? Sendo que nós, todos os dias, pecamos. A autoridade que nós temos, primeiramente, que é colocada aí, é a de São João. Se nós falarmos que não temos pecado, nós estamos nos enganando. Porque facilmente nós nos encontramos numa situação de fragilidade. Facilmente você dá uma resposta ruim a alguém, você tem uma impaciência, você comete uma falta, no mínimo, venial. Então, sempre nós temos pecados, todos os dias. Agora, isso não quer dizer que todos os dias pecamos mortalmente. É diferente. Mas nós temos essas imperfeições, nós temos esses pecados que podemos confessá-los. Não é problema nenhum, tá bom? Essa inclinação para o pecado, a tradição chama concupiscência. Aqui eu posso passar rapidamente, porque como nós fizemos uma catequese do credo bem estruturada, vocês devem se lembrar que depois do pecado de Adão e Eva, nós ficamos com algo na alma, que é essa tendência para o mal. Nós procuramos males que para a gente são bens, né? É uma coisa disfarçada. Então a concupiscência está em nós e mesmo com o batismo ela não sai. Apaga-se a nossa culpa original, o pecado original, mas ainda ficamos inclinados para pecar. Sempre. E você percebe isso. Não é invenção da igreja, não é invenção de santo nenhum. Você percebe que você tem uma força interior, como diz São Paulo, que parece que não está concordando com a sua mente, com o seu intelecto. Você sabe o certo, você termina essa catequese todinha, você diz: agora eu sei o que é ser santo, eu sei o que é ser católico de verdade, mas mesmo assim, na prática, parece que falta alguma coisa, né? Parece que você sente uma inclinação. Aristóteles vai dizer que a acrasia é uma vontade fraca. Lembra quando nós vimos a alma, que nós temos a potência da vontade, o intelecto, a memória e a vontade? A vontade do ser humano, ela é fraca, nem sempre ela concorda com o intelecto, por mais que ele esteja iluminado. É como se nós disséssemos assim: eu sei que, por exemplo, um ladrão, eu sei que roubar é errado, é pecado, mas eu não consigo parar. Eu não posso ver uma moeda em algum canto que eu furto, porque eu estou com a vontade fraca. Aí quando nós formos entrar em vida de oração, nós vamos aprender como fortalecer a vontade para vivermos essa vida espiritual, tá? Mas a concupiscência permanece em todos nós batizados, ok? Este é o combate da conversão em vista da santidade e da vida eterna, a que o Senhor não se cansa de nos chamar. Então a vida do cristão é um combate, ok? Você sempre vai estar lutando contra essa concupiscência, contra esse pecado. Tem na história alguns santos que conseguiram vencer até os pecados veniais, até as imperfeições. Não é uma coisa impossível. Às vezes para a gente parece impossível, né? É porque nós nos julgamos muitos santos. Então, às vezes você pensa que porque já está há 5 anos na caminhada de igreja, ou 10 anos, você já é um santo de 7ª morada. Sendo que, na verdade,
Não é bem assim. Você não pode confiar nas suas próprias forças. Mas existiram santos que os biógrafos falam, ele já não cometia nenhum pecado venial. Ele já estava unido tão grande a Deus que a vontade dele estava completamente direcionada para Deus. Mas por uma graça especial. Não era pelas forças deles. Era por uma graça que o Altíssimo concedeu para essas pessoas. Tá? Então, o que é que eu quero que fique para vocês? Resumindo, todos nós pecamos todos os dias, ok? Por causa da nossa concupiscência, a inclinação para o mal que todos nós temos, apesar de sermos batizados, e por fim, que a nossa vida é um combate contra os pecados. É isso, ok? Essas três coisas para vocês entenderem a necessidade da confissão logo de agora. O segundo parágrafo, número 1430. Como já acontecia com os profetas, o apelo de Jesus à conversão e à penitência não visa primariamente as obras exteriores, o saco e a cinza, os jejuns e as mortificações, mas a conversão do coração, a penitência interior. Sem ela, as obras de penitência são estéreis e enganadoras. Pelo contrário, a conversão interior impele a expressão dessa atitude com sinais visíveis, gestos e obras de penitência. Jesus pede, em primeiro lugar, a conversão do coração. Não são jejuns, mortificações, o saco e a cinza. Não. Isso não. Primeiro, o coração. Essa penitência interior. Os jejuns, as mortificações que nós vemos os santos fazer, ou que mesmo a igreja prega, quarta-feira de cinzas está chegando, dia de jejum obrigatório, ela imagina que você vai fazer aquilo porque você está com o coração contrito. Entende? Então, essas penitências severas que tem na vida dos santos, que nós escutamos, por exemplo, São Francisco, que usava um cilício, que é um cinto de ferro, que feria o corpo dele para que ele pudesse controlar os desejos da carne, é porque já no coração dele ele vivia essa interioridade, essa mortificação. Aquele cinto que ele usava era uma expressão desse gesto interior. Se você, numa sexta-feira, fizer um jejum, mas não tiver a atitude interior da penitência, é um jejum vazio. É um jejum farisaico. Você consegue, como os fariseus, passar dias em jejum, mas você não muda. Você não consegue alcançar uma virtude. Você não consegue parar de falar mal das pessoas, deixar certo vício que você comete todo dia. Essas penitências exteriores são para ajudar você, que está buscando a santidade, a melhorar. Então eu imagino que se eu consigo controlar minha alimentação no dia de jejum, eu posso controlar outra coisa menor. Porque eu controlo minha comida, né? Como pouco no café da manhã, como uma refeição completa no almoço e outra menor no jantar. Isso daqui, se eu consigo controlar, eu posso controlar um vício. É essa a lógica dessas penitências, tá? Que a igreja prega. Elas podem mudar com o tempo? Pode, porque é algo disciplinar da igreja, não é doutrinal. Até Santo Afonso tem uma parte da moral que ele fala que as penitências podem mudar com o tempo. Então as penitências do início da igreja já não são como as de hoje, como nós vamos ver na questão das indulgências. Da mesma forma, as penitências do tempo de Santo Tomás não são as de hoje. Hoje, talvez, você passar um dia sem o celular doa mais do que você levar a disciplina nas costas, que é a flagelação. Esses gestos penitenciais, eles podem mudar com o tempo. Mas alguns, claro, são sempre eficazes, como o jejum. Não, fora do tema, mas, por exemplo, eu vejo muita gente fazendo jejum de chocolate, de celular. Tudo isso é válido como jejum ou não? O certo é o jejum de comida? Não, o certo é o de comida, o eclesiástico.
Essa é uma coisa que também no tempo nosso moderno foi sendo propagada, inclusive por padres. Não existe jejum de língua, por exemplo. O jejum quaresmal que a igreja pede... Isso, eu vou explicar. O jejum, eu acho melhor fechar porque está vindo um pouco mais barulho, né? O jejum quaresmal que a igreja pede na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa é o jejum eclesiástico para aquelas pessoas de 18 a 60 anos. Mas tem padres que dizem assim: você não precisa fazer um jejum de comida, você pode fazer um jejum de língua, ou seja, naquele dia você não vai falar mal de ninguém. Sendo que isso não é correto, porque você está jejuando um pecado e não pode fazer isso. Você já deve evitar os pecados. Não é uma penitência você não pecar, digamos assim. Então, por exemplo, se alguém diz assim: eu vou nessa quaresma parar de ver pornografia, 40 dias sem ver. Tá bom, é um bom propósito, mas isso você já tem que fazer todo ano, a vida inteira. Mas seria considerado um tipo de mortificação, por exemplo? Vou deixar o celular. Sim, é uma mortificação. É alguma coisa vaga, né? Mas não supre o jejum que a igreja orienta seus filhos a fazer, entendeu? Que é o jejum eclesiástico, como nós falamos aqui há pouco, entende? Mas o problema de hoje é que muita gente quer substituir. Tipo, eu não vou fazer o jejum, eu estou com a minha saúde, né? Não sou uma pessoa que estou dispensada, eu não tenho mais de 60 anos. Não vou fazer o jejum porque eu vou fazer um jejum de celular. Quarta-feira de cinzas eu vou passar sem meu celular. Isso é uma coisa errada, porque não é o jejum mesmo. Entende? Quem diz isso é a igreja. Você não pode trocar o jejum por uma coisa desse jeito, desse tipo, jejum de língua. Isso não existe, né? Jejum de celular. O jejum é o jejum eclesiástico, tá? Que está no direito canônico e tudo mais. Isso são coisas que vão inventando, né? Mas essa disciplina da igreja está nos mandamentos da igreja e não pode ser alterada nesse sentido, tá bom? O que eu estava falando que altera são essas outras práticas que hoje, em muitos locais, elas, digamos, saíram de moda, como o uso do cinto de ferro, o silício. Hoje talvez quase ninguém mais use esse silício. Mas no passado nós temos ainda frades que usaram esse cinto de ferro, esse silício, tanto na coxa como no abdômen, e eles falavam que era eficaz, porque aquele incômodo, ele não chega a furar, né? Porque não fura, ele só incomoda. É como se fosse, sei lá, imagina você amarrado com uma corda cheia de pelo. Então incomoda, aquilo incomoda. Então, com aquele incômodo, você passa o dia, digamos assim, disciplinado, sem vontade de pecar, entende? Você passa o dia mais contrito, porque aquele incômodo traz sempre à sua mente a lembrança da paixão, que Jesus também foi amarrado. Aí é eficaz. Agora, se você só usa por usar, eu vou usar só por usar, porque está na regra. Então, qual é a atitude interior que você tem fazendo aquilo? Ok? Então, complementa, né? Sem a conversão interior, repito, as obras de penitência são estéreis e enganadoras. O catecismo coloca isso. Tá? Nós temos muitos exemplos de pessoas que vão ao juazeiro, sobem escadas de joelho, né? Ou anda descalço. Esperamos que seja pelo interior, né? Porque aquela pessoa está contrita. Se for somente subir por subir, é igual passar fome por passar fome. Se passar fome levasse alguém ao céu, nós teríamos vários países de muitos santos, né? Mas é preciso unir a sua dor com a paixão de Cristo. Aquilo que nós vimos quando falamos da paixão, né? Você unir para ganhar o mérito. Sofrer por sofrer é estéril. Passar fome por passar fome é estéril, tá? É interessante que o catecismo coloca toda essa introdução do que é penitência para poder falar do sacramento em si, da penitência, da confissão. Aí sim começa, olha só Deus perdoa os pecados.
Jesus, porque é filho de Deus, diz de si próprio: o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Isso nós vamos ver em Mateus, capítulo 2, versículo 10. E exerce este poder divino: os teus pecados são-te perdoados. Mais ainda, em virtude da sua autoridade divina, concede este poder aos homens para que o exerçam em seu nome. Mais uma prova, como nós já vimos, que Jesus é Deus. Ele perdoa pecados. Só Deus pode fazer isso. E mais, Jesus perdoa e repassa essa autoridade para que se faça em nome dele. Durante a sua vida pública, Jesus não somente perdoou os pecados, como também manifestou o efeito desse perdão. Reintegrou os pecadores perdoados na comunidade do povo de Deus, da qual o pecado os tinha afastado ou mesmo excluído. Sinal bem claro disso é o fato de Jesus admitir os pecadores à sua mesa, e mais ainda, de se sentar à mesa deles, gesto que exprime ao mesmo tempo de modo desconcertante o perdão de Deus e o regresso ao seio do povo de Deus. Isso é importante, porque todo pecado ele vai excluir você da comunidade da igreja. Em que sentido? Você, como diz o Catecismo de São Pio X, vira um membro morto do corpo de Cristo. Ou seja, por exemplo, esse dedo está morto, a mão ainda está boa, mas o dedo ou o pé, você vira um membro morto, está unido ao corpo, mas o pecado ele afasta você também da comunidade eclesial, porque pelo batismo vocês entram, né? Nós entramos para o corpo de Cristo, para a igreja. Recebo a graça em minha alma, as virtudes da fé, esperança e caridade, a graça santificante, mas aí acaba que quando eu peco, eu mato a minha vida espiritual. Então, eu sou afastado desse corpo. Não no sentido que eu sou excomungado, não é isso. Quando eu peco, eu posso ainda vir para a missa, eu posso rezar em casa, mas eu sou um membro morto, porque eu estou em pecado mortal, eu não estou com a graça. Então Jesus, quando ele perdoa os pecados, ele devolve essas pessoas para o seio da comunidade. Por isso que quando você tem que confessar o sacerdote, porque você, ao confessar o sacerdote, ele está em nome não só de Cristo, mas da igreja, recebendo você de novo ao corpo de Cristo, reintegrando você de novo. Você perde o mérito das suas obras com o pecado mortal, mas com a confissão você restitui tudo. Entende? Então, por exemplo, vamos supor que vocês estão em estado de graça agora, e vocês passaram o advento todo fazendo jejum, penitência, e Deus aceitou isso como ofertas agradáveis, né? Maravilha, vocês já têm um tesourozinho no céu, mas vocês pecaram mortalmente. Então aquilo é como se fosse confiscado de vocês, apagado. É como se Deus, olha, dissesse: vocês pecaram, então vai ficar comigo isso aqui, as obras de vocês. Vocês estão sem nada, porque vocês mesmos como se jogaram para fora. Aí vocês vão e se confessam. Aí Deus devolve. Na confissão, o sacerdote também age em pessoa de Cristo? Sim, com certeza, com certeza. Ele está em nome de Cristo e da igreja ali. É tanto que é o próprio Cristo que está perdoando vocês na confissão. Mas aqui o que nós temos que entender é isso. É que o pecado ele nos afasta da comunidade eclesiástica. Lembre-se do início do cristianismo. As pessoas quando pecavam, também porque o cristianismo era menor, elas às vezes se tornavam pessoas que tinham seus pecados públicos. Às vezes tem umas igrejas protestantes que faz isso, né? Quando você peca, bota num banquinho longe, né? para que o povo saiba, olha, aquela pessoa ali pecou, né? Mas hoje não. Hoje o seu pecado você confessa ao sacerdote, tudo mais,
Mas antes não era assim. Antes, quando você pecava, você fazia penitências públicas, as pessoas viam e imaginavam, olha, aquela ali está pagando por algum pecado. Porque não era assim logo de dar absolvição, né? Você ia para casa, o sacerdote escutava a sua confissão, você ia para casa, realizar as penitências, seja de coisas severas, ou carregar pedras, ou andar quilômetros, e depois que se tinha a absolvição. Mas essa disciplina foi mudando, como nós vamos ver a seguir. Ao tornar os apóstolos participantes do seu próprio poder de perdoar os pecados, o Senhor dá-lhes também autoridade para reconciliar os pecadores com a igreja, aquilo que eu falei, reintegrar. Esta dimensão eclesial do seu ministério exprime-se nomeadamente na palavra solene de Cristo a Simão Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, tudo o que ligares na terra ficará ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra ficará desligado nos céus. Este mesmo encargo de ligar e desligar conferido a Pedro foi também atribuído ao colégio dos apóstolos unidos à sua cabeça. Então, a autoridade de perdoar os pecados que a Igreja Católica prega é dada pelo próprio Cristo, baseado principalmente nessas palavras aí, a ligação. Vamos, por gentileza, abrir o catecismo no número 1445, onde se tem o significado dessas palavras de ligar. Vejam aí, por favor, 1445. Achou? Não é o significado? Leia, por favor. As palavras ligar e desligar significam: aquele que excluirdes da vossa comunhão será excluído da comunhão com Deus. Aquele que receberdes de novo na vossa comunhão, Deus o acolherá também na sua. A reconciliação com a igreja é inseparável da reconciliação com Deus. Pronto. Então, mais uma vez, volta aquele tema de que fora da igreja não há salvação. Aqueles que estão fora dessa comunidade, sem culpa, né, podem se salvar, sem culpa, né? O catecismo prega isso. Mas você que está dentro, pecou, se arrependeu, precisa também do perdão da igreja, porque você, com seu pecado, está ofendendo o corpo místico de Cristo, da mesma maneira. Então, essa ideia de é eu e Deus, na própria Escritura não está isso. Jesus, ele não pregou isso, que você se arrependa e confesse a Deus, e ali Deus mesmo vai perdoar. Ele deu o encargo a pessoas para perdoar, aos apóstolos. Quando ele falou, perdoai os pecados, né, aquele que vocês perdoarem serão perdoados, ele estava se dirigindo aos apóstolos, não eram a todos, porque alguém pode objetar dizendo, mas ele disse isso para todo mundo, para cada um dizer seu pecado aos outros. Não era isso. Isso nós vemos tanto com a autoridade bíblica e a tradição dos séculos, que foi repassando de geração em geração até chegarmos em nossos dias. Tá bom? Alguma dúvida? Pronto, então que fique isso para nós. Jesus é Deus, ele pode perdoar os pecados e pode dar poder para os apóstolos perdoar os pecados, e assim o fez, dando o poder das chaves a Pedro para ligar e desligar, e ao colégio apostólico. Ok? Pronto. Essa é a autoridade bíblica. Pela Sagrada Escritura nós temos isso. Tá? Agora vamos ver só sobre o sacramento. Cristo instituiu o sacramento da penitência para todos os membros pecadores da sua igreja, antes de mais, para aqueles que, depois do batismo, caíram em pecado grave e assim perderam a graça batismal e feriram a comunhão eclesial. Duas coisas, né? É a eles que o sacramento da penitência oferece uma nova possibilidade de se converterem e de reencontrarem a graça da justificação.
Os padres da igreja apresentam este sacramento como a segunda tábua de salvação depois do naufrágio, que é a perda da graça. Imagine se você, depois do batismo, não pudesse mais pecar e você fosse excluído da igreja para sempre. Como seria difícil. A mãe de Santo Agostinho retardou o batismo dele porque tinha medo de que ele, depois do batismo, pecasse. Porque aí ele teria que fazer uma grande penitência. É uma coisa que no começo do cristianismo era assim. Você precisava passar por uma purificação muito grande para poder se batizar. Hoje nós temos a mentalidade mais laxa em relação a isso. Nós pensamos, não, eu posso pecar à vontade, né, que vai ter confissão, sempre vai ter padre para me atender, a hora que eu for na igreja. Mas essa não era a mentalidade dos primeiros cristãos. Eles tinham um receio muito grande de pecar por causa disso, porque eles reconheciam que com o batismo o homem velho morreu. Se eu ainda peco, claro, eu tenho minha fraqueza, mas é um sinal de que eu preciso me policiar mais, né? E aqui falando de pecado mortal, eu deveria, antes da minha conversão, que eu imagino que seja o batismo, vencer já todos os meus pecados mortais. Mas se eu não conseguir, a confissão vai me ajudar nessas recaídas que eu tenho, para recuperar essa graça batismal que foi perdida. Eu acho isso muito simples de entender. Agora sim, né? Através das mudanças que a disciplina e a celebração deste sacramento têm conhecido no decorrer dos séculos, distingue-se a mesma estrutura fundamental, ou seja, o eixo. Esta inclui dois elementos igualmente essenciais. Por um lado, os atos do homem que se converte sob a ação do Espírito Santo, a saber, a contrição, a confissão e a satisfação. Por outro, a ação de Deus pela intervenção da igreja. A igreja que, por meio do bispo e seus presbíteros, concede em nome de Jesus Cristo o perdão dos pecados e fixa o modo da satisfação. Também reza pelo pecador e faz penitência com ele. Assim o pecador é curado e restabelecido na comunhão eclesial. Algumas coisas. O sacramento da confissão, da penitência, tem um eixo. A disciplina dele mudou por muitos tempos, mas permanece essa estrutura, que por um lado são os atos dos pecadores, ou seja, você precisa estar contrito, você precisa confessar os pecados e você precisa satisfazer. E por outro lado, a ação de Deus e da igreja. A igreja concede em nome de Jesus Cristo o perdão dos pecados e dá a penitência. Okay? Tem essa estrutura fundamental. Agora, se vai ser no confessionário, se vai ser de joelho, se vai ser em pé, se vai ser sentado, ou a fórmula, o que não é essencial, mudar, isso são coisas da disciplina que com o tempo foi se alterando. O Concílio Vaticano II nunca aboliu o confessionário. Não se tem texto dizendo que as igrejas tirem os confessionários. Isso foi uma má interpretação que fizeram. Se há conselhos em documentos, conselhos pastorais, de que os padres confessem por causa de N problemas, né, que aconteceram, em espaços abertos. Porque antes era só você e o padre ali no confessionário, e podia acontecer algum abuso, ou então alguém levantasse falso. A igreja, depois desses tempos, se preocupou muito com isso, né? Porque o que é que pode acontecer numa confissão? Só você, Deus e o padre sabem, né? Eu já escutei histórias de gente que queria incriminar o padre por causa de uma confissão. Uma mulher que já era expert em fazer isso, ela foi se confessar com o padre e começou dando em cima dele. E o padre percebeu. Aí o padre fez: espera aí, só um minuto, que eu vou responder uma coisa no celular. Isso no meio da confissão. E ele colocou para gravar. E ele disse: pode continuar. E a mulher, aquela confissão já era sacrílega, né? Porque ela não estava falando pecado, ela estava dando em cima. E a mulher continuou dando em cima e o padre
afastando, né? Não sei o quê. E depois ela começou como se fosse um escândalo, gritando, dizendo que o padre estava passando a mão nela, estava querendo dar em cima, e disse que ia denunciar. Só que aí, depois de tantas coisas, ele tinha a prova no celular. Ele disse, não foi isso que aconteceu, ela que começou, né? E ele ganhou a causa. Um exemplo, claro. Outros exemplos são o contrário. Às vezes o padre se aproveita do penitente. Chega alguém, até mesmo um homem, e o padre começa com uma conversa estranha, começa perguntando coisas que não é da confissão mesmo, né? Começa perguntando sua opção sexual, e se já fez isso ou aquilo, coisa que você nem está acusando. Uma coisa é você acusar, você chegar na confissão e dizer assim, olha padre, eu cometi atos homossexuais e com outra pessoa, né? Outra coisa é você estar confessando uma coisa nada a ver, e o padre vem com uma pergunta dessa. Então, se aproveita dali, daquele momento. Aí a igreja, muito sábia também, tem conselhos pastorais disso, né? Confesse um canto aberto, né? Por exemplo, se fosse uma sala dessa, a porta poderia estar fechada porque são pecados, né? Mas essa poderia estar aberta, que para lá não tem ninguém, tá entendendo? Então, o confessionário ainda é importante, creio eu. Eu gosto de me confessar em confessionário, mas não é mais obrigatório você confessar de joelhos no confessionário, ok? Bom, quando vai para o confessionário tem que ser de joelhos, não é? Isso, a não ser que você não consiga. Agora, assim, o confessionário que eu falo aqui é aquele que é como se fosse uma casinha. Porque tem confessionários que são confessionários, mas são fechados como se fosse um quartinho e o padre está sentado. Entendeu? Então, tem basílicas aqui que o confessionário tem a cadeira e tem o genuflexório. Você pode escolher. Mas é um confessionário assim, todo moderno, de vidro, não é mais de madeira. Eu estou me referindo, por exemplo, àquele da Penha, da Igreja da Penha, não sei se vocês já foram lá, que é como se fosse uma casinha, que o padre senta dentro e tem uma janelinha como se fosse com a tela, né, cheia de quadradinho, de buraquinho. Ali é de joelho, a não ser que você tenha problemas e você fique em pé, mas o padre fica sentado. Inclusive aqui se atende confissão onde nós estamos, né? A estola fica ali e aqui se atende confissão também. Geralmente é lá fora, aqui é mais para se for uma confissão particular, né? Alguém, sei lá, vou me casar, eu preciso me confessar, vai demorar mais, né? Porque ele nunca se confessou na vida, aí marca antes, né? Uma confissão mais demorada. Uma confissão geral também, que nós vamos falar daqui a pouco sobre, tá bom? Agora é o prático, tá? Essa nós vamos ter que prestar bastante atenção, porque nós vamos entrar na parte prática da confissão. Vamos analisar as 3 partes essenciais da confissão, ok? Primeiramente, a contrição. A contrição é o começo real da conversão. Ela vem primeiro entre os atos do penitente. É a dor da alma unida à rejeição do pecado, com decisão sincera de não pecar mais. Sem esse movimento interior, não há confissão verdadeira, só formalidade. Então a contrição é aquela dor na alma que você sente por ter ofendido a Deus. Você ter um coração contrito é como se fosse um vidro quebrado, que você quebra, mas ainda esmaga cada pedacinho do vidro, não deixa nada, vira pó, né? Então é isso, você ter uma contrição, é aquela dor unida à rejeição do pecado. Não pode simplesmente pensar assim, eu me arrependo, mas eu pecaria de novo. Então não é uma contrição com a rejeição, você está com a dor simplesmente humana, por peso de consciência. A contrição, ela não precisa de lágrimas, ela não precisa de gemidos, de cair no chão, de bater no peito. Ela é um ato interior da alma que você sente. E ali você une essa contrição à rejeição do pecado. Ok? Existe contrição perfeita e imperfeita. A contrição perfeita nasce do amor a Deus acima de tudo. Ela perdoa os pecados veniais e também já os mortais, desde que haja propósito firme de confessar-se quanto antes. Já a contrição imperfeita, que é chamada também de atrição,
nasce do temor do castigo ou da fealdade do pecado. Não perdoa sozinho os pecados graves, mas prepara a alma para receber o perdão do sacramento. Deixa eu explicar. Existem dois tipos de contrição: a perfeita e a imperfeita. A perfeita é quando você ofende a Deus e quando você sente a dor, aliás, por ofender a Deus e perder o amor dele. Ou seja, você está arrependido porque Deus, ele merece ser amado sobre todas as coisas, e você perdeu esse amor, você ofendeu a Deus porque ele assume a bondade e só, né? É por amor. A imperfeita é porque você está com medo do inferno, você está com medo de ir para o purgatório, você está com medo porque a sua vida vai agora piorar, você vai ter castigos. Isso é uma contrição imperfeita. Ela não nasce do arrependimento pelo o bem, não pelo doador perdido, é pelo o bem perdido. Nós temos que nos arrependermos dos nossos pecados, não porque a gente pecou e vai para o inferno, mas porque nós pecamos e ofendemos a Deus, que é a bondade. Agora, se ele vai me colocar no céu, no inferno, no purgatório, é uma coisa à parte, é um detalhe. Mas as almas que ofendem e têm a contrição perfeita, é por causa disso, por causa de puramente o amor de Deus. Sei. No caso de uma contrição imperfeita, eu pequei, mas me arrependi, no entanto, do temor de ir ao inferno. Certo. A pessoa morre, pecado grave, só pecou gravemente, morre no curso dessa história, mas, então, teria a intenção de confessar-se. Vai para o céu ou para o inferno? Isso é difícil de dizer, viu? Porque, assim, nós não podemos dar uma sentença, porque na hora da morte tudo pode acontecer, não é? Mas eu acredito o seguinte: se for uma contrição perfeita, unida com a vontade de se confessar, os pecados mortais já são perdoados. Então você em casa que está já se organizando para vir para a confissão, mas faz tempo que você está arrependido de um pecado que você cometeu, porque você ofendeu a Deus e teve essa contrição perfeitíssima, você em casa já está perdoado. Deus já perdoou você. Pode ser que se você morrer, você vá para o céu. Eu não vou dizer você vai, porque tem um purgatório ainda, não. Mas Deus, ele vai dizer a sentença, não é? Uma pessoa que tem uma contrição imperfeita, que ela também ela é suficiente para se confessar, pode ser que vá também para o céu. Pode, eu não posso afirmar, porque senão eu vou estar derrubando outra doutrina, né? Que é a de quem morre em pecado mortal não vai para o céu, desce para o inferno imediatamente. Então eu não posso dizer assim, vai, não vai. A gente está trabalhando com a probabilidade. O que nós sabemos e a igreja ensina é que a contrição perfeita perdoa já os mortais antes de se confessar. Entendeu? Eu estava pensando nessa questão esses dias do pecado mortal, né? Eu pensava isso ser muito grave. Se eu só cometer um pecado mortal, obviamente, um exemplo acontece. Então a pessoa vem a vida reta, ali, algum tempo comete determinado pecado mortal, não se confessa, ela vai no inferno. Aí eu estava me lembrando justamente assim, rapaz, é uma coisa muito grave, não? Se o cara vem uma vida organizada, pecou mortalmente, está no inferno. Aí eu me lembrei da passagem de Moisés, né? Quando Moisés guiou o povo ali durante 40 anos. Sim. Mas ele deixou de a terra prometida porque feriu ali a rocha. Que é, em tese, uma bobagem, mas sim, é uma desobediência deliberada a Deus. E ele não viu a terra prometida por conta daquilo. Eu pensei muito nisso, isso é uma coisa mais ou menos semelhante, como metáfora, uma coisa para outra. Assim, então é bom, é bom correr o risco. Né? É porque nós, seres humanos, não temos o intelecto suficientemente iluminado para entender a gravidade de um pecado mortal. Foi preciso que Jesus, na cruz, nos mostrasse o que é que um pecado mortal só merece. Aquela paixão toda. Se a paixão de Cristo fosse só por causa de um pecado mortal da humanidade,
seria aquilo e até mais. Nós não conseguimos entender a gravidade de um pecado mortal, só um. A gente não consegue entender. A gente peca assim, à vontade, né? E pra gente não é nada. Como eu disse naquele dia, né? O exemplo de tipo, se eu faltar a missa no domingo porque eu vou para um jogo, não vai vir uma polícia dizer assim, agora você vai preso porque você pecou mortalmente. Não vai vir. Você vai viver normal, entende? Porque é um ato espiritual, é interior. Então, um só pecado mortal já merece uma eternidade toda no inferno, porque é de uma gravidade extrema que, para poder ser reparada, precisou da morte de Deus, do Filho de Deus. Consegue entender a gravidade que é? Então, um só pecado mortal, ele merece o inferno, por causa que ele fere gravemente a justiça de Deus, de um modo que nós não conseguimos imaginar. Mas Deus sabe como, né? Porque é uma rebelião muito grande você se colocar acima de Deus, né? É o pecado de Lúcifer, né? Querer ser como Deus, o pecado do orgulho. Todo pecado mortal ele tem o orgulho por causa disso, porque você está dizendo a Deus o que é certo. Você mata alguém, é como se você dissesse para Deus que matar não é errado, a sua lei está falha, a minha que vale, entende? Então pronto. Frei, e no caso, por exemplo, uma pessoa, o senhor falou que o pecado mortal é justamente você se colocar acima de Deus. Mas, por exemplo, um alcoólatra, um vício ali, ele sabe que beber é errado, sabe que está ofendendo a Deus, mas ele não larga aquilo. Mas não deixa de ser um pecado mortal. Não deixa. Apesar de ter um grau menor de culpa. O catecismo coloca isso como, por exemplo, na masturbação. Quando nós formos ver o 6º mandamento, diz que pode ser que a gravidade diminua a depender do nível da mentalidade da pessoa. Entende? Porque isso é até assunto de direção espiritual. Quando entra a confissão, né, nós vamos complementar tudo isso com a direção. Quando você confessa um pecado, você tem a culpa perdoada. Mas se aquilo for um vício, você vai estar com aquilo sempre. Aí que vem a mortificação e a penitência para você tirar aquilo. Então, os santos padres e os diretores espirituais insistem que vocês têm que descobrir qual é o defeito dominante de vocês. Todos nós temos os 7 pecados capitais, em maior ou menor grau, porque nós somos pecadores, mas tem um dos 7 que é o maior, é o dominante em nosso corpo. E aí nós precisamos descobrir qual é, para eu lutar contra aquele defeito, pegar a virtude oposta àquele defeito. Então vamos supor, toda vez eu me confesso de gula, mas eu tenho o vício da gula. Por mais que eu me confesse, eu sempre caio de novo numa gula exagerada. Eu só posso estar comendo, eu só posso estar mastigando. Então o meu defeito dominante é a gula. Então eu preciso usar da temperança, que é a virtude oposta ao vício da gula, para combater a gula também quando eu estiver em estado de graça. Entende? Porque na confissão eu não vou receber uma fórmula que tire meu vício. Eu não vou. Então, se um alcoólatra vai se confessar, eu me embriaguei, tá bom, recebe. Ele já se confessa, já está arrependido, mas ele sabe, no caso do alcoólatra ou do viciado, que ele vai cair naquele pecado de novo. Assim, qual é a lógica do pecado? Sim, o propósito deve ser de nunca mais cair, por mais que no fundo você saiba que caia. Entende? Então, por exemplo, toda vez que você vai se confessar, você tem que pensar o seguinte: é a última vez que eu vou levar esses pecados para a confissão, mesmo que depois você caia. Mas não pensa assim, mas o propósito tem que ser firme, né? Você chega lá e pensa, é a última vez, né? Alguns pecados realmente é a última vez que você confessa, outros você cai por causa disso. Aí, como eu falei, tem a fraqueza da vontade, né? A acrasia, que é você ter a vontade fraca. Você não vai conseguir só com suas forças, tem a graça de Deus, mas o propósito deve ser firme, entende? Por isso que a contrição tem que ter o desejo também de rejeitar o pecado.
com todas as suas forças. Se Deus vê que você está só com brincadeira, Ele não vai dar a graça para ajudar você. Então a confissão, você tem que ser sincero com você mesmo. Porque se você for só para tentar enganar o padre, você está enganando a você e a Deus, não é o padre. Tem gente que vai, por exemplo, confessar só pelo rito mesmo. Eu tenho que confessar todo ano, então eu vou hoje, né, para cumprir esse preceito, mas não mudo de vida, eu só vou para dar um exemplo às pessoas. Então, confissões sacrílegas. Você está indo brincar com a confissão, entende? Mas, assim, segura um pouco esse assunto, tá bom? Nós vamos voltar a falar dele na parte da oração, né? Porque isso vai envolver já assunto de direção espiritual, que, claro, também é assunto de confissão, porque a contrição é o começo da conversão. Você precisa se converter tendo essa contrição. Mas eu quero que vocês entendam aqui que existe duas, né? A perfeita a perfeita e a imperfeita. Uma perdoa até os mortais, que é a contrição de ter ofendido a Deus por Deus, né? E o seu amor. E a imperfeita, que é por causa que você tem medo de ir para o inferno, você tem medo da hora da morte. É uma coisa muito imperfeita. Você se arrepende, tá bom? E por fim, a contrição pede preparação interior. Ela se forma com o exame de consciência à luz da palavra de Deus, especialmente o decálogo e o ensinamento moral do Evangelho, para que o arrependimento seja lúcido, não vago nem emocional apenas. Então, está contrito? Fazer o exame de consciência, tá? Um mau exame de consciência pode invalidar a confissão, ok? Nós vamos falar isso mais adiante. Então, o que é que fica disso? O passo a passo. Bom, pequei, me arrependi, ou perfeito ou imperfeitamente, vou fazer um exame de consciência, para que não seja algo simplesmente emocional. Porque pode ter arrependimentos emocionais, né? Pessoas que se arrependem só porque bateu uma tristeza de ter pecado, né? Então, o exame de consciência bem feito, à luz de quê? Do decálogo, os 10 mandamentos e os ensinamentos do Evangelho, né? As bem-aventuranças. Você pode fazer uma carta de São Paulo, ver o que é que você está errando. Hoje isso foi muito substituído pelos manuais de confissão, né? Que já vem o exame de consciência. Não tem um exame de consciência universal, um exame de consciência que tipo, todo mundo, né? Todos os pecados do mundo. Isso seria muito difícil, porque não vai abranger tudo. Tem situações particulares que não tem nos livros, que você vai ter que dizer ao padre. Está entendendo? Então, essa preparação. Contrição leva ao exame de consciência. Agora, a confissão. Acusar os seus pecados. Tá? Ao acusar os seus pecados, o homem deixa de fugir de si mesmo, assume a responsabilidade, rompe o isolamento e se reabre a Deus e à igreja. Até humanamente, a confissão liberta e torna possível um futuro diferente. Ou seja, você confessar os seus pecados, você mesmo dizer seus pecados, é um ato de responsabilidade, de humildade e até humanamente, sem fé, isso liberta você. Por exemplo, você chegar para sua esposa e dizer assim: olha, me perdoa porque eu errei isso aqui, e tal. Mesmo que você não tenha fé, isso daqui ajuda na união humanamente. Então, você perceba que a confissão, até humanamente, ela cuida de nós. Você tirar esse fardo dos seus pecados, você dizer os seus pecados para outra pessoa, também humanamente liberta. E espiritualmente muito mais, porque imagina quem quer dizer os erros. Ninguém quer falar os seus erros, né? Então você treina a humildade, você treina a responsabilidade, porque se você se confessa com o mesmo confessor, você vai pensar: eu vou levar esse pecado de novo, ele vai me dar uma bronca. Então, uma responsabilidade, eu vou melhorar nesse, né? Para que ele veja o meu progresso, para que eu possa ser um cristão melhor. Na confissão é necessário enumerar todos os pecados mortais que se tem consciência após sério exame. Ocultar algo de propósito impede a cura. Quem esconde a ferida do médico não pode ser tratado. A misericórdia age onde há verdade.
nós só somos obrigados na confissão a acusar os pecados mortais. Os veniais são opcionais. Nós podemos dizer sim ou não, facultativo. Os mortais, todos, de certeza, também com os números, se nós nos lembrarmos. Se não nos lembrarmos, mais ou menos uma quantidade aproximada. Por exemplo, você chega e diz: padre, eu cometo adultério já há 1 ano com uma pessoa. Você não sabe quantas vezes, se foi 5 vezes na semana, se foi uma só. Então, se você soubesse, você poderia dizer: eu cometi adultério 20 vezes. Mas como você não sabe, então você pode dizer: foram muitas vezes, foram poucas, foi desde o ano passado que eu estou assim. Não é? Por exemplo, se você vive em pecado mortal, que é um pecado mortal, então você diz: olha, eu vivo em pecado mortal desde criança. Entende? Precisa dizer. Tem padres que dizem que isso é desnecessário, mas é o catecismo que fala. Todos os pecados mortais devem ser ditos com o número e o agravante. O número porque a culpa aumenta, tipo, é diferente você matar uma pessoa do que matar 2. Então você na confissão diz: olha, eu matei 2 pessoas. Ou então eu matei 2 vezes, eu roubei 5 vezes. Isso aumenta a gravidade. E o agravante do pecado também precisa ser dito. O agravante é uma circunstância necessária que precisa ser acusada. Por exemplo, você diz assim: padre, eu roubei o sacrário da igreja. Tem um agravante. Você está cometendo sacrilégio também, além de roubo. Isso é um agravante. Padre, eu matei minha mãe. 2 pecados. 4º e 5º, né? Não honrou o pai e mãe e homicídio. É um agravante. Isso aí, tem que confessar. Da mesma forma também os pecados sexuais. Padre, eu traí minha mulher com um homem. Isso é um agravante. Porque você está cometendo 2 coisas, né? Adultério e homossexualidade. Isso acontece, viu? Essas coisas são sérias. Da mesma forma, se for criança, se for religiosos ou padres, é um agravante tudo isso, que precisa ser dito na confissão, tá bom? Para que não fique inválida. Mesmo não sendo estritamente necessária, a confissão frequente dos pecados leves forma a consciência, combate vícios, deixa Cristo curar mais fundo e faz crescer a vida espiritual. Quem recebe misericórdia aprende a ser misericordioso. Então o catecismo recomenda, como eu disse, confessar os veniais. Papa João Paulo II fala-se que ele se confessava de 15 em 15 dias também. Mas não é necessariamente você pensar: então ele tinha pecados mortais de 15 em 15 dias. Não, ele confessava também os vícios, confessava os veniais. São Geraldo Magela era de 2 em 2 dias, pelo que eu já li. Mas não era porque ele cometia muitos pecados mortais, é porque ele tinha tanto amor a Deus que ele sentia uma dor muito grande até pelas coisas leves, como Santa Gema Galgani. Se você pegar aquele diário dela, o Caderno dos Meus Pecados, tem uma nota de rodapé que diz assim, que ela exagerava nos pecados. Você vê ela escrevendo assim: eu sou uma grande pecadora, minha vida é uma ofensa a Deus. Só que o autor coloca que tudo isso era exagero dela, porque ela sentia uma dor muito grande até pelos pecados leves. Igual o Padre Pio também, que dizia constantemente que não sabia como o hábito não pulava do corpo dele, porque ele não merecia usar aquilo. Então, conforme você ama mais, a dor na sua alma por pecar aumenta e você reconhece mais necessário da confissão, porque o seu grau de amor é grande. O confessor de Santa Teresinha disse que ela nunca confessava pecados mortais. Nunca. Era sempre coisas leves. Era como se fossem besteiras que ela confessava. E em vários textos você vai ver santos que são narrados, né, os biógrafos, agiógrafos também, que eles confessavam coisas que você olha e diz assim: precisa mesmo? Por exemplo, antigamente os frades confessavam se subissem as escadas batendo os pés. Pá, 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 pá.
porque se entendia que ele estava perturbando o silêncio conventual. Então você tem que subir a escada modestamente, né? Correndo, né? Confessava-se por, sei lá, eu tive um pensamento ruim de você. Confessava-se isso também. Vocês vão achar textos assim. Não se espantem quando vocês acharem textos de santos que confessavam essas coisas. Elas podem ser confessadas também sem problema nenhum. Pode confessar à vontade. No caso dos padres, quando vão se confessar, tem alguma regra? Assim, eles precisam se confessar com alguém superior? Não tem. Funciona? Geralmente os padres têm confessores para eles, eles escolhem. Mas não é obrigatório, tipo, você vai ter que confessar só com o bispo, você vai... Não, a não ser que seja uma coisa grave que só o bispo possa perdoar, né? Ou alguma coisa assim que só o Papa possa perdoar. Então a confissão tem que ser desse sentido. Mas os padres podem escolher qualquer confessor. Igual eu também escolho qualquer confessor, os religiosos também não tem isso. Isso é livre. A não ser que você, por exemplo, seja um seminarista e tenha o confessor do seminário. Então você é obrigado a confessar com o do seminário. Está entendendo? Mas o que muda, digamos assim, dos leigos é que nós temos um exame de consciência diferente. Por exemplo, vocês não rezam a liturgia das horas, né? Eu creio. Então nós somos obrigados pela regra a rezar o ofício das horas. A regra de São Francisco manda isso. Então se eu deixar de rezar propositalmente alguma hora, por preguiça, porque eu estou querendo escapar da oração, negligenciando, eu levo isso para a confissão. Porque para mim isso é uma falta. Porque eu prometi no dia dos meus votos que eu iria ser obediente à regra. Então, quando eu for fazer meu exame de consciência, eu tenho que ver isso. Vocês não. Vocês não podem, não devem acusar isso, porque vocês não têm essa obrigação. Da mesma forma, se eu pecar contra a pobreza, né, que eu professei, sei lá, eu tenho uma conta do banco escondida, meu superior não sabe, eu estou tendo renda. Isso é um pecado, eu preciso levar isso para a confissão e desfazer a conta, né? Não posso somente deixar essa ocasião, né? Levar só por levar, mas consertar a situação, ok? Então muda isso na confissão da gente, tá? Satisfação, a terceira coisa. A absolvição perdoa, mas não apaga os efeitos do pecado. O pecado não fere só a relação com Deus, mas também o próximo e o próprio pecador. Mesmo perdoado, ficam desordens que precisam ser reparadas, devolver o que foi tomado, restaurar a fama ferida, compensar o dano. A satisfação é esse passo de justiça e de cura interior. Então a confissão não acaba na absolvição. Você precisa reparar as desordens do pecado. Se você difamou alguém e se arrependeu, tem que restituir a fama. Você tem que chegar para a pessoa e dizer, olha, aquela pessoa que eu falei mal era mentira, viu? Era eu difamando, eu me arrependo, eu me confessei. Restituir a fama da pessoa. Roubou uma coisa, está com você, confessou, devolve. Senão o confessor pode não dar absolvição, se você não quiser devolver, se você não quiser perdoar um intrigado. Tem gente que não consegue perdoar. Todo pecado, gente, ele causa um dano na sociedade e na ordem espiritual. Imagina, por exemplo, uma pessoa que comete, como tem, né, um pecado com um padre. Às vezes um padre entra num casamento e dá uma polêmica, e a mulher depois não quer mais o marido, e os filhos, e aí essa bagunça, como é que fica? Isso é grave, é muito grave. Entende? Você destruiu a família de alguém, você sendo um padre, ou você sendo também uma pessoa do século, né, uma pessoa normal. Não, como se o padre não fosse normal, né? Mas se você fosse uma pessoa, um leigo, né? É grave. Entende? Então, por exemplo, uma mulher que entra no casamento de outro, né? Ela é a outra. É grave. Você que rouba alguma coisa de uma pessoa, entendeu? Você que financia abortos em clínicas, tudo isso é uma ordem social.
Lembra quando nós falamos de quem assiste conteúdo imoral? Você não está somente assistindo, você está financiando que se produza mais. É uma consequência do pecado. Então, por exemplo, se você tiver uma conta nesse site, você se confessou, apaga a conta também. De preferência, apague antes, né? E por fim, o número 1460, o confessor propõe algo ajustado à pessoa e ao pecado, visando o bem espiritual. Pode ser oração, caridade, sacrifício, serviço, ou aceitar com paciência a cruz cotidiana. Assim, o penitente se une a Cristo, que já expiou tudo, e aprende a participar da sua obra redentora. Isto é, a penitência que o confessor vai lhe dar é algo que é de acordo com o seu pecado. Por exemplo, se você for um médico que faz aborto, o confessor vai dizer na hora, pare. Se você tem uma clínica, já é mais grave, né? Vai mandar você fechar. Entende? Peraí, se por um acaso, não é isso. A penitência, sei lá, leia o Salmo 20. Certo. Você esqueceu o sacramento ainda válido, não? Se você tinha a intenção de cumprir, isso mesmo. Nós vamos falar da invalidez agora, tá bom? Então, tem alguns casos aí que eu coloquei que causam invalidez na confissão. Primeiro, omitir pecado mortal por própria culpa. Pecado esquecido é pecado perdoado, ok? Confessa na próxima. Aí eu estava me confessando, me lembrei só quando eu estava em casa de outro pecado. Confessa na próxima, está perdoado. Por própria culpa é o seguinte: você fez um exame de consciência todo sem prestar atenção. Você estava dirigindo, aí estava passando perto da igreja, eu vou me confessar. Aí você faz o exame de consciência no celular, presta atenção, aí responde um zap. Então, aí chega na confissão, você só lembra de 3 pecados. Esqueceu 3. Então, omitiu por própria culpa aí. É um ato interior seu, você mesmo que está brincando, entende? Com o sacramento. Primeira coisa. Segunda coisa, confissão sem arrependimento e sem propósito sincero de emenda. Aquilo que nós vimos. Confessar por confessar, já sair querendo pecar da confissão, não quer se emendar, você não quer cumprir a penitência, você não quer fechar a sua clínica de aborto, você não quer deixar as conversas imorais, não quer apagar as contas de sites de apostas, de roubo, de pornografia. Então você não tem propósito. Você confessa por confessar, não tem arrependimento e o propósito, tá? Terceiro, omitir o número dos pecados mortais ou circunstâncias necessárias. Isso pode invalidar a confissão. Você chega e quer passar a perna no padre, aí você quer confessar, por exemplo, uma fornicação, aí você simplesmente chega e diz para o padre: padre, eu pequei contra a castidade. Pronto, acabou. Aí você pensa que está enganando, né? Porque você não, o padre sim, pegou contra a castidade, mas tem muita coisa que você pode pegar contra a castidade. Tem fornicação, masturbação, pornografia, pensamentos imorais. Foi o quê? Né? Então você está omitindo as coisas. Invalida. Quarto, negar o perdão a alguém, recusar devolver roubo, omitir pecados continuados. Né? Os pecados continuados são, por exemplo, eu moro junto e vou me confessar. Então, inválido. Você não pode fazer isso. Porque você está num pecado cotidiano, todo dia. Né? Então você não pode. Da mesma coisa esses outros exemplos que eu dei. Você tem uma clínica que você trabalha fazendo aborto todo dia. Não pode. É um pecado cotidiano. Não é pecado continuado, por exemplo, assim, sei lá, todo dia eu assisto um filme imoral. Isso é uma coisa que você pode parar. Não é sua profissão, digamos assim. Né? O pecado continuado é esses que já são um estado de vida. Tipo, você vai se confessar, mas você é garota de programa. É seu estado de vida. Aquilo ali é impossível. Ou você deixa e confessa, ou se você quiser confessar e continuar aquilo, não é válido. Tá bom? E por último, a fórmula de absolvição errada. Isso é mais algo do padre, né? Se o padre não der a fórmula como deveria ser, que o essencial, o eixo é o eu te absolvo de teus pecados, tá? O padre tem que
falar pelo menos isso. Tá? Não pode ser, por exemplo, eu, em nome de Jesus, te dou a paz de teus pecados. Não, pelo menos eu te absolvo de teus pecados. Pode ainda ter todos, eu te absolvo de todos os teus pecados. O padre, se não disser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ainda não invalida. Deveria dizer, é um erro grave. Mas, segundo alguns historiadores e fontes, se diz que esse final já mudou um tempo, né? Já foi assim, eu te absolvo de teus pecados pela paixão de Cristo, né? Mas o essencial da fórmula é essas palavrinhas, eu te absolvo de teus pecados, tá bom? Mas ele deveria falar correto, né? Se for um sacerdote preparado, ele deveria. Ele não falando, Frei, a gente para fazer algum tipo de correção, ou eu procuro outra confissão, como é que funciona? Olha, eu digo o seguinte, tá? Agora vamos para as dicas práticas, né? Porque a gente vê a teoria, agora a prática às vezes é difícil. Se o padre não falar, você tem duas opções. Realmente, aquela ser a última vez que você vai se confessar e se confessar com outro, a mesma confissão, ou você pedir a ele que dê a fórmula. Eu já escutei uma história de um padre que foi se confessar, mas ele não estava de batina, não estava de hábito, nada. E o confessor deu essa fórmula errada. Disse assim, eu te abençoo de teus pecados, parece. Aí o padre disse assim, padre, o senhor não deu a absolvição. Ele disse, não, eu dei agora. Aí ele disse, não deu, porque eu sou padre também, eu conheço a fórmula. Aí ele ficou assim, aí deu a certa, né? Então, eu recomendo que vocês façam o seguinte, se o padre não deu, e você não tem mais tempo de procurar outro, né? Peça, e assim, padre, a fórmula não está certa, o senhor não disse, eu te absolvo. Aí você pode dizer, né? A gente é catequista, pode dizer alguma coisa assim, a gente sabe, a gente conhece, a gente ensina isso na catequese, mas se você tiver com tempo, você, tá bom, sai. Talvez isso pode gerar um desconforto, uma briga, né? Às vezes acontece isso. O padre, você quer saber mais do que eu sou o padre, né? Tem padres que humilham mesmo. E você vai e se confessa com outro sacerdote que dê. Hoje em dia é muito difícil, padres que façam tudo certinho, parece, né? Que a gente está muito difícil de encontrar. Bom, agora uma dica prática, tá? Os manuais de confissão fazem isso. Eles colocam uma formulazinha para que você se confesse direitinho, tá? Você chega na confissão, aguarda em silêncio na fila, né? Meditando, rezando. Chega, o padre, o certo era você primeiro falar, mas o padre às vezes que fala. Então seria certo você dizer assim, padre, abençoai-me porque pequei. O padre dá a bênção, Deus te abençoe. Você diz quanto tempo não se confessa e começa a dizer os pecados. Você diz, a minha última confissão foi há um mês. Eu me acuso de ter pecado com a pornografia por 3 vezes. Eu me acuso de ter pecado com pensamentos impuros por 2 vezes. Não é uma conversa, é mais algo objetivo, entende? É como se fosse uma lista mesmo. Não é uma direção espiritual, porque tem gente que vai contar a história do pecado, né? Olha, eu estava em casa no domingo à noite, aí bateu aquela tristeza, aí eu entrei na internet e comecei pesquisando, né? Mas eu não queria, né? Tem gente que começa a justificar, né? Não é isso, a confissão é objetiva, é dizer seus pecados, o padre vai dar orientação e depois finaliza, tá bom? E ele dá a absolvição. Tem muitos padres que não dá tempo nem de você falar isso. Ele já diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, confesse seus pecados. Eu ainda falo na confissão. Às vezes quando eu vou confessar, que eu sento, me ajoelho, o padre já começa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí começa, ele fala, diga seus pecados. Aí eu falo essa formulazinha. Abençoar-me, Padre, porque pequei, minha última vez foi tal, eu me acuso de blá, 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 blá. Pronto. Aí no final digo, me acuso desses, dos esquecidos e dos da vida passada. Da vida passada são aqueles já confessados que eu coloco de novo, né? Peço a Deus o perdão e a vós a penitência e a absolvição. Ou seja, eu lembro ao padre da penitência.
e de dar absolvição, porque ele poderia negar a absolvição se acontecesse alguma coisa grave e ele não quisesse dar, entendeu? Ele pode negar em algumas circunstâncias da absolvição, como nesses casos que nós vimos aí, ok? Mas isso é uma fórmula que vocês encontram em manuais de piedade, tá bom? Vocês podem comprar aí manuais como A Alma aos Pés de Jesus, é muito bom, do Dom Tiago Sinibaldi, o Adoremos é muito bom, Alimento da Alma Devota, eles têm métodos de confissão, tá? Então tem essa formulazinha, aqui eu não tenho como dar um padrão para vocês, porque as confissões não estão mais uniformizadas, cada padre confessa de um jeito, preservando o rito essencial, tá? Sobre a penitência que você falou, se você sai da confissão com o propósito de cumprir a penitência, mas esqueceu, ela é válida, tá bom? A confissão é válida. Agora, se você já sai sem querer cumprir, isso dá a entender que você não tem um propósito de emenda. Então você pode invalidar a sua confissão, entendeu? Porque se você não tiver esse propósito de emenda, tá? Que é necessário para a confissão. Você já não pode sair já pensando em pecado, entende? Você pode invalidar. Quando alguns autores falam, né, você vai confessar quando você vai confessar somente pecados veniais, você pode trazer um mortal da vida passada, digamos assim, para dar uma substância na confissão, porque a matéria da confissão é o pecado. Então, se você vai confessar só imperfeições, que na verdade não são pecados, alguns autores dizem, você pode trazer um pecado que já foi perdoado para você garantir a matéria do sacramento. Então você vai só confessar imperfeições, você pode trazer um pecado de antigamente, que você se arrepende, e no final você diz, e eu me arrependo especialmente de ter cometido isso na minha vida passada. Você pode dizer também, tá? Sem problema nenhum. Pecado mortal esquecido, confessa na próxima, tá bom? Cumpre a penitência e pronto, eu acho que não tem mais nada para dizer. Entendeu? Hoje tem muita crítica de padres contra o sacramento da confissão. Tem muitas críticas. Você escuta, não é raro você escutar por aí padres que falam contra. E tipo assim, você não precisa confessar isso ou aquilo, né? O importante é você amar. Essas coisas, né? Você encontra. Exato. Exatamente. Por fim, eu quero só falar rapidamente, porque o nosso horário já vai avançado, sobre as indulgências, tá? No catecismo tem também. Só que eu trouxe aqui o manual das indulgências, aqui do Papa Paulo VI, né? Que é o reformado. É um assunto denso, né? Confissão, você vê que é uma coisa, tem muita coisa para fazer. E a gente nem falou de confissão geral ainda, viu? Pera aí. Para você ganhar as indulgências, tem algumas normas que eu já dei numa aula separada que se encontra no canal. Eu recomendo que vocês vejam lá de novo, se tiver dúvida, né? Eu vou falar um pouco só porque tem no catecismo embaixo do sacramento da penitência. Então, quem não viu a aula ainda, de quem está assistindo online, possa ver, né, sobre as indulgências. Esse manual aqui é bom que todo católico tenha em casa. Ele tem em PDF, ok? Ele no início tem as normas sobre as indulgências e a outra parte dele são só orações indulgenciadas e obras indulgenciadas. Então, se você não sabe o que é que ganha a indulgência, ele mostra aqui as concessões. Se você reza o Santo Anjo, você ganha indulgência parcial. Se você reza o Creio, também indulgência parcial, né? Olha, você ganha indulgência parcial para quem rezar devotamente as laudes ou as vésperas do ofício dos defuntos e várias outras coisas também, obras de piedade, né? Olha, quem participar com devoção de um congresso eucarístico, indulgência plenária ao fiel que fizer os exercícios espirituais ao menos por 3 dias. Então tem várias coisas aqui que ensina como você pode ganhar indulgências. Olha, concede-se indulgência plenária aos fiéis que se aproximarem pela primeira vez da Sagrada Comunhão ou que assistem a outros que se aproximam.
Então vocês, quando se confessar, se atentem para ganhar essa. Ela é plenária, ou seja, vocês que vão fazer primeira comunhão ganham indulgência plenária, nas condições de sempre, né, que eu vou ler para vocês, tá bom? Então vocês, estou dizendo, quando vocês se confessarem, se atentem para ganhar essa indulgência plenária da primeira comunhão, tá bom? Então, se vocês colocarem na internet, Manual de Indulgências PDF, vocês encontram, tá bom? Ele é bem completo. E tem as normas, né, de que, por exemplo, você não pode ganhar indulgências para outra pessoa viva, né? Você precisa cumprir os requisitos, né? Com uma só confissão podem ganhar várias indulgências, tá bom? Reza nas orações do Papa, nas intenções. Bom, a condição de rezar nas intenções de Sumo Pontífice se cumpre ao recitar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Eu não vou falar para vocês porque, como eu disse, tem essa aula separada só para as indulgências, tá bom? Eu queria só apresentar esse manual das indulgências para que vocês pudessem se aprofundar se quiser. Uma palavrinha só sobre a confissão geral. A confissão geral, ela por muito tempo foi recomendada pela Igreja, pelos santos, pelos doutores da moral, como Santo Afonso, São Francisco de Sales. Hoje, os padres eles têm uma pouca assim, simpatia por confissão geral. Não é todo padre que atende confissão geral. O que é confissão geral? Confissão geral é aquela confissão que você faz em determinados tempos de sua vida, datas importantes, como por exemplo, antes de você receber o sacramento do matrimônio, ou antes de você se consagrar a Jesus por Maria, né, fazer a consagração a Nossa Senhora, antes de você ser padre, você pode fazer, para você dizer todos os pecados da sua vida. É como se fosse uma confissão reparadora de tudo. Então, nessa confissão geral, você diz seus pecados de quando você teve consciência, de 8 anos para cá, os pecados da sua vida, as circunstâncias. É uma confissão que você repara as confissões mal feitas que você já fez. É uma confissão que você acusa melhor, porque às vezes você se confessa em tempos que você não tinha uma sabedoria tão grande, entendeu? Eu fiz uma confissão geral antes de entrar para o noviciado. Ela não é tipo, eu faço de 5 em 5 anos, ou todo ano, não. Porque ela também não pode ser assim, para não dar a entender que você está desconfiando da misericórdia de Deus, né? De confessar pecados já perdoados. Ela é lícita, ela é válida, você pode fazer com um padre que atende. Não é todo padre que atende confissão geral, apesar que qualquer padre pode atender, mas tem padres que não gostam. Porque, por exemplo, você tem uma fila de 20 pessoas, aí você é o primeiro e faz uma confissão geral, vai atrapalhar o resto, né? Então tem que ser marcada antes. E o objetivo dela é esse: é confessar todos os seus pecados, para reparar as confissões mal feitas, porque você agora sabe mais, você investiga melhor sua consciência, entende? Ela serve para essas ocasiões na sua vida, que você vai receber um grande sacramento, ou uma coisa muito solene, e você faz a confissão geral, tá? Quem quiser se aprofundar mais, tem vários vídeos na internet a respeito só dela. Aqui eu digo somente que é lícita, pode ser feita, mas não abusem. Então, se for um dia fazer, tem que ser com um padre que atenda, porque não é todo padre que atende, e até tem padres que pregam contra, porque se diz, não, se você já confessou seus pecados, por que você vai confessar pecados perdoados, né? Só que não entende isso, confissão como canal de graça, não somente apaga pecado, né? Então, que vocês possam fazer uma santa confissão a partir de agora, tendo em mente essas coisas, tá bom? Podemos encerrar, que está na hora já, né? Então, Deus abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.